Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos então continuar, porque eu deixei uma pergunta, né, na última aula acerca da natureza jurídica daquele ato que decreta a falência de uma sociedade empresária ou do empresário individual. E deixei essa pergunta no ar, tendo em vista, principalmente, dois dispositivos. O artigo 100, onde, taxativamente, literalmente, ele nos diz que da decisão que decreta a falência caberá o recurso de agravo e, portanto, nos leva a pensar que esse ato judicial teria uma natureza jurídica de decisão. E, a seu turno, o artigo 99 da mesma lei, menciona os requisitos que aquela sentença que decreta a falência deverá conter. Ou seja, um artigo 100, que é um artigo que nos dá o recurso, menciona decisão. O artigo 99, que nos dá o conteúdo desse ato judicial, se refere à sentença. E, na verdade, a pergunta, então, que nós ficamos, que é o que aparece lá no item 5 da sua apostila, é justamente qual é a natureza jurídica desse ato que decreta a falência. Qual seria, portanto, a natureza jurídica deste ato que, por sua vez, declara um Estado ou um pseudo-Estado, já que nós vimos que é difícil adivinhar essa insolvência, verificar, né, inequivocadamente essa insolvência, mas não deixa de ser um ato declaratório e, ao mesmo tempo, constitutivo, pois a partir daquele momento, para toda a situação jurídica, toda e qualquer situação jurídica, aquele empresário será considerado como falido. Ora, a natureza jurídica do instituto que decreta a falência, tendo em vista o artigo 100 dizendo uma coisa, o artigo 99 dizendo uma coisa, a gente resolve de uma maneira muito simples, né? Quando um artigo diz uma coisa e outro artigo diz outra completamente diferente, a gente diz que a natureza jurídica de tal ato é híbrida, porque aí a gente agrada tanto o artigo 100 quanto o artigo 99. E é híbrida no sentido de que, se a gente olhar o ato processual apenas, se olharmos o ato processual apenas no seu caráter recursal, nós estamos diante de um ato que, primeiro, não colocará fim ao processo. Pelo contrário, o ato que decreta a falência vai ser responsável por instaurar verdadeiramente o chamado processo falimentar. Ou seja, a partir deste momento, começará a acontecer nesse processo que nós chamamos verdadeiramente de falência, aquilo que logo no início do nosso módulo, logo na primeira aula, nós invocamos como sendo a qualidade do processo de falência, ou seja, uma verdadeira ação de execução coletiva. Isso só começará a acontecer a partir do momento em que tenhamos esse ato judicial de quebra, de falência. Então, longe de ser um ato que colocará fim ao processo, pelo contrário, ele dará aso à continuidade deste processo. E, ao seu turno, também ainda, falando sobre o aspecto processual deste ato, ele não só não colocará fim ao processo, como também este mesmo ato é recorrível pelo recurso de agravo, conforme o artigo 100. Então, se nós enxergarmos esse ato da maneira processual unicamente, nós encararíamos esse ato como, de fato, uma decisão recorrível por meio de agravo, conforme o artigo 100. Mas, por outro lado, o artigo 99 deixa claro que este ato que decreta também carrega em si um aspecto material e não apenas processual, pois é a partir deste ato que decreta a falência que, primeiro, o processo, que era um processo singular,
entre partes envolvidas como qualquer outro, começará a irradiar os seus efeitos para todo e qualquer credor, pois, ainda que fosse um requerimento de falência pleiteado por um terceiro, até a decretação, as partes envolvidas seriam aquele credor e o devedor. A partir do momento da decretação de quebra, a partir do momento da decretação da falência, nós temos uma ampliação do poder desse processo. Esse processo passa de singular a ser universal, ou seja, o juízo falimentar que comporta esse tipo de ato, que faz esse tipo de ato, se auto-intitula a partir desse momento o juízo universal competente para resolver todas as relações de crédito e pagamento daquele devedor empresário. Nós saímos de um processo singular, normal, como qualquer outro, para inaugurarmos aqui a fase de juízo universal. Isso só acontece por meio de uma constituição de um estado jurídico do devedor. E essa constituição de estado jurídico do devedor só se faz através da decretação de sua falência. Então, veja que, pelo aspecto material, nós temos, de fato, nesse ato que decreta a falência, uma constituição de um estado jurídico daquele empresário. Nós veremos os requisitos desse ato e veremos que somente graças a esse ato, ou seja, apenas devido a este ato, é que alguns efeitos surtirão, entre eles os terceiros, os credores, que serão chamados para apresentarem as suas habilitações, os seus créditos, o registro público de empresas mercantis, que vai ser oficiado para colocar à margem da inscrição do empresário a expressão falido, conforme sentença prolatada, né, conforme ato judicial prolatado, e vemos que, com isso, esse ato judicial, sem sombra de dúvida, carrega em si algo que constitui um novo estado jurídico para aquele empresário. E sabemos que decisões interlocutórias não teriam esse condão de constituir estados jurídicos, não é? Como próprio preceito e conceito de decisão interlocutória, ela não teria como decisão o alcance de transformar estado jurídico de uma pessoa. Mas a sentença, sim. Tendo em vista isso, pelo seu aspecto material, nós podemos levar em consideração que o ato que decreta a falência terá natureza jurídica de sentença. Então, nós temos aqui, de fato, uma natureza jurídica híbrida, dependendo da forma que nós enxergamos. Se nós enxergamos esse ato materialmente, nós estamos diante de uma sentença. Se nós enxergamos esse ato tão somente em face daquilo que ele representa processualmente, ou seja, não gerará a resolução do processo e a sua extinção, nós estaríamos diante de uma decisão. De fato, de uma maneira bastante predominante e de praxe, tem-se colocado esse ato que decreta, tem-se nominado, né, na prática forense esse ato que decreta a falência como, de fato, uma sentença.